Então, como os dois lados têm acesso à nossa mente? Isso é uma ótima pergunta. Como é que o diabo pode acessar a mente e Deus acessar a mente? Bom, pelos 5 sentidos. Temos a visão, tato, paladar, olfato e temos a audição. E nos dizem que devemos guardar com cuidado as entradas da alma. Agora, é uma declaração inspirada, então estes 5 sentidos são mais do que algo que usamos para experimentar o mundo. Na verdade, elas são super rodovias para a alma. Vamos ver uma citação muito poderosa, encontrada em O Lar Adventista, página 403. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Deve-se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Então vamos analisar isso aqui. Se estamos ouvindo a nossa música indiscriminadamente, por exemplo, e de fato essa é uma coisa que é tão poderosa na música, veja, quando você está assistindo um filme, ou está assistindo um documentário, ou está assistindo a algo na televisão, você tem que estar ativamente empenhado naquilo para realmente perceber o que está acontecendo. Você tem que pelo menos olhar. Com a música, ela pode tocar em qualquer lugar, mesmo se você estiver trabalhando, ou exercitando, dirigindo seu carro, você está em casa usando aspirador, não importa. Você pode ter música em todo lugar. E pense nisso. Se nós estamos ouvindo coisas erradas no caráter, o que diz aqui, a mente não deve ser permitida que se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Então, se estamos ouvindo coisas erradas, o inimigo está nessa música sugerindo, talvez nem... Sabem, as pessoas não dizem, eu não escuto música satânica. Eu só ouço todas as músicas pop que existem. Eu não ouço as de rock pesado, porque essas são satânicas. Mas vocês acham que o diabo apenas trabalha através desses tipos de gêneros? Não, é por isso que é tão insidioso. De fato, o diabo trabalha através de vários gêneros. E o gênero é um tipo de música, umas férias clássicas de música. Então, o que o diabo fará, muitas vezes estamos ouvindo vários tipos de música que estão colocando esses pensamentos em nossa mente e questionamos por que não estamos satisfeitos com o nosso cônjuge. Questionamos por que estamos insatisfeitos com a nossa vida e nosso trabalho. Por que estamos escutando coisas que podem trazer sensualidade ou cobiça. O inimigo das almas indicando todas essas coisas. Isso faz sentido? Vamos falar sobre isso nesse fim de semana e vai ficar bem claro para você. Vamos continuar lendo. O coração deve ser, de vez em quando, mantido em sentinela. É isso que diz? Não, diz o coração deve ser mantido fielmente em sentinela. Você sabe o que o sentinela é, né? Sentinela é como um guarda, e o sentinela pode ser colocado no portão. Ou aonde, no cristão? Na nossa mente. Então precisamos colocar um guarda em cada uma das avenidas da alma. Os 5 sentidos. Coloque uma sentinela lá, guardando fielmente. Então, a citação diz que o coração deve ser fielmente mantido em sentinela. Isso quer dizer constantemente guardado, pois de outra maneira males externos despertarão os males internos. Em outras palavras, o cão carnal será estimulado. E a alma vagará em trevas. A batalha é pela mente. Por que a guerra é pela mente? Bom, porque a mente é a essência de quem nós somos. Então, se a mente é quem nós somos, você não acha que Deus quer impactar a mente? Com certeza. Você acha que o diabo quer impactar a mente? Com certeza. Alguém aqui já ouviu? Agora essa é uma incrível história. A incrível história de Phineas Gage. Alguém já ouviu essa história antes? Alguns de vocês. Isso vai te maravilhar. Agora, falando da mente, e o que pode acontecer se tivermos uma parte da mente prejudicada. Phineas Gage, com 25 anos, ele trabalhava em uma ferrovia em Vermont. E ele era o encarregado da obra, e essa é realmente a foto dele. Ele era o encarregado da obra e trabalhava com um ferro de 91 centímetros que pesava 6 quilos. E o seu trabalho era, como encarregado, e quando estava abrindo espaço para as rodovias, eles passavam por uns terrenos acidentados e tinham que perfurar uns buracos na pedra. Tinham que colocar um tipo de pólvora lá dentro. E eles colocavam uma carga lá dentro e enchiam com areia. E se afastavam e...
Explodiam a pedra, limpavam tudo isso e faziam isso dia após dia, dia após dia. Certo dia algo aconteceu e Phineas não percebeu que a ordem das coisas não tinha acontecido adequadamente. E o seu trabalho era de encher por último. E infelizmente ninguém havia colocado areia lá dentro. E quando ele desceu e atingiu o lado da pedra, não havia areia, e deu faísca e explodiu. De fato, a barra foi impulsionada através do seu crânio. Subiu diretamente por sua bochecha e saiu por cima de sua cabeça. E caiu, alguns dizem aproximadamente 30 metros dele. Pum! Pá! E ele caiu. Vum. Quer saber o incrível dessa história? Ele viveu para contá-la. Incrível! E afetou a parte da frente do cérebro, que é chamado de lobo frontal. E nesse final de semana vamos falar bastante sobre o lobo frontal. O Dr. Harlow, que era o seu médico responsável, olha o que ele disse. Esse realmente é o crânio dele, você pode vê-lo no museu agora se você quiser. E você percebe na testa dele aqui, dá pra ver uma pequena parte que está faltando. Essa parte foi jogada para fora e danificou a parte de trás da cavidade orbital e danificou a testa inteira. Ele ainda viveu para contar a história. Olha o que o médico responsável, Dr. Harlow, escreveu. Gage foi espasmódico e irreverente e às vezes mimado de forma grosseira e profana, o que não era costume dele anteriormente. Antes ele era conhecido como um homem justo, um homem cristão, alguém que respeitava seus amigos e colegas mais do que outros, e ele era um ótimo homem, correto. Impaciente com restrições ou conselhos quando contradizia com seus desejos, uma criança em sua capacidade intelectual e manifestações, ele tem as paixões animalescas de um homem forte. Antes do seu ferimento, mesmo sem treinamento das escolas, ele possuía uma mente bem equilibrada. Então a realidade é que ele foi radicalmente mudado, seu caráter foi mudado. E ele foi de um homem feliz e saudável a ter ataques de raiva. E de fato, depois disso, ele nem queria sair com seus amigos. E ele se dedicou a profanidades grosseiras e deixou a igreja e deixou sua esposa e aderiu a um circo, como um doido do circo. O neurologista Dr. Paul MacLean escreveu isso a respeito do lobo límbico. Agora, entenda, estávamos começando a falar do lobo frontal, vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Mas existe outra parte do cérebro chamado sistema límbico. Os lóbulos límbicos regulam as emoções concernente aos 4 instintos primários ou de base. Por exemplo, antes da lesão de Phineas Gage, se alguém chegasse nele e o provocasse, sem problema. Porque os lóbulos límbicos não tomaram conta porque estavam sujeitos ao lobo frontal que funcionavam adequadamente. Pois o lobo frontal é o centro de controle. Isso faz sentido? Isso é essencial, amigos. O lobo frontal é o centro de controle. Então, o que acontece em um lobo frontal saudável e moral? Se alguém te provocar, você diz não? Tenho que me afastar? Isso é igual a Cristo aqui. O desafio é, se temos um lobo frontal inibido e alguém nos provoca, nós nos elevamos. E talvez